Abra sua Bíblia em Gênesis. Quem esteve aqui na terça-feira me ouviu dizer que eu ia pregar sobre o reino de Deus e o reino dos homens, mas a gente acabou mudando e nós vamos pregar sobre outro tema hoje. Não que a gente não vá pregar sobre esse, mas esse tema fica mais para frente, sobre o reino de Deus e o reino dos homens. Hoje nós vamos pregar sobre um outro tema, e que está em Gênesis, no capítulo 2. Quem esteve lá em casa na sexta-feira, turma dos jovens, nós já trabalhamos um pouquinho sobre isso lá na sexta-feira, pensamos um pouco sobre isso, e nós vamos hoje ministrar isso para a igreja. O que levou Adão e Eva a cometerem o seu pecado e a transgredirem a lei do Senhor? E entender que muito dessa situação que aconteceu com Adão e Eva está muito presente em nós também nos dias de hoje. E na sexta-feira, quando trabalhava com os jovens ali em casa e a gente conversava, nós chegamos a uma conclusão ali com eles. Eu disse: olha, toda a história de Adão e Eva se resume em uma única palavra. E essa história e essa única palavra, ela se repete para nós ainda nos dias de hoje. Ou seja, o resumo de tudo que se pensar sobre esse texto vai chegar a essa palavra que se chama desobediência. Em resumo, é desobediência. Então nós vamos trabalhar numa série de situações para a gente chegar à conclusão de que o ato de Adão e Eva foi de desobediência. Assim como nós, nos dias de hoje, se formos desobedientes, também colheremos frutos amargos da nossa desobediência em relação àquilo que Deus projetou para nós, aquilo que Deus sonhou para nós, aquilo que Deus tem para cada um de nós. E a palavra de Deus diz que se nós formos obedientes, é certo que o nosso caminho vai bem. Não estou dizendo que ele será livre de situações complicadas, como nós trabalhamos na semana passada. A tempestade vem sobre a vida de todo mundo, mas o nosso caminho vai ser trilhado de uma forma que nós estamos sendo obedientes. Agora, se nós formos desobedientes e não dermos ouvidos à voz do Senhor, é certo que nós vamos colher o fruto decorrente dessa situação. Porque na lei da semeadura não tem outra forma de isso acontecer. A lei da semeadura, ela é simples. Se você planta na sua terra milho, o que você vai colher? Você não planta milho esperando colher manga, tome. E se nascer, meu filho, nós temos que ir lá para fazer uma pesquisa lá na sua terra. Se você plantou milho e nasceu manga, tem um negócio complicado aí, ou então um negócio muito abençoador. Mas a lei da semeadura, ela é assim: você colhe aquilo que você planta. Infelizmente, vivemos um tempo em que as pessoas estão plantando outras coisas, esperando colher bênçãos maravilhosas das mãos de Deus. Vivendo uma vida relaxada diante de Deus, esperando e vivendo na expectativa de colher frutos maravilhosos. Não vai funcionar. O sol vai nascer para todo mundo? Vai. A chuva vai cair para todo mundo? Vai. Mas aquelas bênçãos específicas e especiais é para aqueles que são obedientes. Não tem outro remédio. É isso aí e ponto final. Então vamos para o texto. Quando eu pego o capítulo 2, versículo 16, versículo 17... o autor diz assim para mim: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa era a lei que existia para Adão e Eva. A lei todinha
para Adão e Eva era só essa, não tinha nenhuma outra lei. Qual era a lei? Está tudo à disposição de vocês. Só essa árvore que vocês não podem mexer, o resto está liberado. Pode usufruir de tudo. A única restrição é essa aqui. Vamos voltar os olhos um pouquinho lá no início de Gênesis, no capítulo 1, o texto diz que a terra era sem forma e vazia. Então Deus começa a projetar todo esse processo, começa a criar tudo isso. Não tinha nada. Era nada, nada, nada. Então Deus começa a criar, começa a fazer aparecer terra, começa a fazer aparecer a porção seca, que é a terra, coloca peixe no mar, coloca animal na terra, coloca planta, e faz todo esse processo, cria tudo isso, e depois de todo o ambiente preparado, Deus então faz o homem. Vendo que o homem estava só, Deus fez para ele uma auxiliadora. Então esses dois então chegam ali, estão vivendo nesse paraíso. Agora percebe uma coisa, quando Deus dá essa ordem, Eva ainda não havia sido criada. A ordem foi dada para Adão como o representante da raça humana. E aqui eu quero chamar a atenção de você, maridão, dentro de casa. Você é o representante legal de Deus dentro da sua casa. Mulher, você pode ficar brava comigo do jeito que você quiser, mas segundo a Bíblia, o homem é o representante dentro de casa. Não entre nesse aspecto desse feminismo louco, desenfreado, e que mulher tem que ser igual ao homem. Cada um fazendo o seu papel. O homem é o cabeça da casa. Deus deu essa ordem para Adão. Adão, está aí, você pode comer de tudo, beleza? Quando Deus criou a mulher, parte do princípio que Deus pediu agora que Adão também orientasse a mulher para que também não fizesse aquilo, porque a orientação foi dada para ele e ele passou essa orientação para a mulher para que nenhum dos dois fizesse nenhum tipo de bobagem. Gente, essa era uma única ordem. Tudo está permitido. Para prestar atenção nisso. Viver num ambiente como esse, onde não tem muitas leis, onde não tem muitos princípios, onde não tem muitas normas, onde não tem muitas regras, onde só tem uma restrição. Toda lei escrita só tem uma restrição, qual é? Está vendo aquela árvore ali? Não mexe nela. Imagina você entrando em um pomar, e o dono da fazenda olha para você e fala assim, ó, tem uma árvore aí no meio aí, que tem uma frutinha pequenininha, você não pode mexer nela. Não sei, mas parece que nós somos inclinados para dizer assim, eu vou atrás dessa frutinha. A gente tem um negócio no coração da gente que parece que a gente quer exatamente a frutinha que o cara falou que a gente não pode mexer. O pomar do cara tem 300 espécies de fruta, a gente quer a frutinha que ele falou que a gente não pode mexer. Estou mentindo ou esse negócio acontece só comigo? Eu tive aqui o ano passado, falando no acampamento dos jovens, e eu me lembro que a dona do sítio lá, a Ivanildes, ela, como é que é o nome daquela frutinha lá? Lixia. Ela pediu para ninguém mexer no pé de lixia. Foi a mesma coisa de falar assim, mexe. Por que nós somos inclinados para esse negócio? Esse trem começou aqui. E até hoje, parece que quando a gente escuta alguma coisa, não pode, a gente fala assim, então, eu quero fazer. A gente tem uma adrenalina que bate forte dentro da gente, quando a gente ouve a expressão, não pode. A gente quer ir atrás, a gente quer olhar, a gente quer fazer, porque a gente acha que se não pode, então deve ter um prazer muito grande. E aí eu quero dizer para você, querido, pecado é prazeroso. Por que eu estou falando isso? Porque se não fosse tão prazeroso, não tinha tanta gente fazendo. Só que o pecado cobra um preço muito caro depois, mas que ele dá prazer, ele dá. Então, o ambiente é esse. Tudo está preparado.
para que o homem viva e viva bem. E Deus então estabeleceu essa ordem dentro do jardim. Pode comer de tudo, mas essa árvore você não pode comer. E Deus falou, se vocês comerem, o que vai acontecer? Vocês vão morrer. Beleza? Fechou o contrato, assinado, reconhecido em cartório, tão bonito. Vamos caminhar então, Adão e Eva. Sejam felizes. Chega no capítulo 3, depois que a mulher é formada, chega no capítulo 3, o capítulo 3 já começa assim. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Aqui eu quero falar a primeira coisa para você. A serpente, ela ainda nos dias de hoje, ela quer lançar dúvida no seu coração sobre a verdade de Deus. Para fazer com que você acredite que o que Deus falou não é bem assim. É ordem, mas ela pode ser quebrada. É mandamento, mas ele não precisa ser obedecido. É lei, mas a gente vive num país que a gente sabe transgredir lei. Então transgrida também com a lei de Deus. Em certo aspecto, Eva vai bem, porque quando a serpente diz para ela, não comereis de toda a árvore do jardim, Eva diz assim, não, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Aqui a gente não pode comer, é daquela que Deus falou que não pode. Então, no início, ela caminhou bem, ela disse, não, eu estou com uma coisa bem alicerçada no coração, eu conheço a lei, eu não vou transigir com a lei. Só que aí, a serpente apela. E ela vai um pouco mais à frente, e ela diz aí no versículo 4, ô Eva, deixa eu falar um negócio para você, Eva. Deus falou que vocês vão morrer, mas deixa eu te falar um negócio. Não vão. Isso é conversa de Deus. Isso é conversa dele. Porque, na verdade, ele sabe que se você comer, Eva, você vai se tornar como ele. Então, Deus escondeu de vocês a verdade. Deus falou para vocês uma verdade, mas ele contou meia verdade para vocês. Ele não foi tão a fundo na verdade, porque o que ele deveria ter falado para vocês é, vocês não podem comer não, porque se vocês comerem, vocês vão se tornar Deus. Então é por isso que a gente não quer que vocês comam. Então nós estamos inventando uma história para meter medo em vocês, para que aí vocês não vão mexer lá. Em outras palavras, é isso que a serpente está colocando aqui. E ela está colocando dúvida no coração de Eva. Há um livro chamado O Silêncio de Adão, que trabalha sobre esse texto, e dizendo que Eva foi tentada pela sua cobiça. Ela quis aquilo que não era direito seu. Ela desejou o que não deveria desejar. E o texto trabalha que Adão estava junto com Eva o tempo inteiro desse processo. Porque você vê que logo depois ela pega e ela dá para o marido. O fato é que a serpente trabalhou com a ideia de que a verdade de Deus não é verdade. Deus mentiu para vocês. E a serpente hoje, ela continua trabalhando nesse mesmo princípio com a cabeça da gente. O diabo continua trabalhando no mesmo princípio, na mesma dinâmica. Hoje, na classe de jovens, nós falamos um pouquinho sobre um dos pilares da teologia liberal, que é exatamente questionar algumas verdades bíblicas. Inclusive, Gênesis 1, 2 e 3 é visto pelos teólogos liberais como mito. O que é mito? É algo que não existe. Porém, eu parto do princípio que se eu posso questionar a inerrância das Escrituras, em Gênesis 1, 2 e 3, eu vou questionar a inerrância das Escrituras em qualquer lugar. E eu vou interpretar as Escrituras à luz dos meus pensamentos e não à luz daquilo do que Deus diz. Porque se eu parto do princípio que eu posso questionar, isso aqui é mito, então eu posso ler as Escrituras e dizer, isso aqui não é isso, isso aqui é outra coisa.
E aí, em cima disso, eu começo a argumentar e a elaborar uma série de pensamentos para sustentar o meu próprio ego, e não aquilo que as Escrituras dizem. E esse sopro que vem nos nossos ouvidos com relação a essas coisas, isso é o sopro do capeta. Isso é o sopro de Satanás, isso é o sopro do diabo, para inverter a verdade bíblica. Para dizer que isso era verdade, mas não é tão verdadeiro. Alguns hoje utilizam alguns argumentos para dizer assim: ô pastor, mas essa questão aí era cultural, então isso não serve para hoje. Então a Bíblia não serve nada para hoje, porque tudo foi escrito dentro da cultura daquele tempo. Então, se eu for interpretar de acordo com a cultura, e isso é cultura só para aquele tempo, então no princípio não serve mais para hoje. Percebe o perigo inserido nisso? Isso vai nos levando a um caminho de morte, a um caminho de perdição. A serpente vai dizer: questione a verdade da Bíblia. Questione a verdade de Deus. Quando eu brinquei com vocês no início aqui, que na verdade não é uma brincadeira, é uma fala bíblica, que o homem é o cabeça do lar, a partir do momento que eu começo a aceitar a sugestão de Satanás, eu começo a duvidar se de fato o homem é o cabeça da casa, e a mulher começa a querer assumir essa responsabilidade dentro de casa, e a família vira um cangalho. Porque nós invertemos as coisas. Não estou dizendo aqui que marido tem que botar a mulher debaixo do pé e pisar, não é isso não, viu gente? Mas é entender a sua responsabilidade dentro de casa, como sacerdote do lar, como cabeça da casa. Mas o diabo vem com essas conversas fiadas e diz: questione a verdade de Deus. Ele está falando, mas não é bem assim não. Eu conheço gente que serviu a igreja durante muito tempo e hoje está longe do Evangelho, porque diz assim: eu passei 30 anos servindo o Evangelho, e 30 anos eu ouvi falar que Jesus ia voltar, ele não voltou, eu resolvi abandonar. Mas porque alguém disse para ele que isso não é verdadeiro, que Jesus não vai voltar. A minha Bíblia diz que Jesus virá como nos dias de Noé, onde o povo casava e se dava em casamento. Nos dias de Noé, as pessoas não acreditavam que viria o dilúvio, porque não chovia sobre a terra, subia uma neblina e irrigava a terra. Então, quando Noé começa a construir o barcão, todo mundo olha e fala: esse homem é louco. E ele diz assim: vai chover e vai inundar tudo. E ninguém acreditou. E um dia começou a chover e todo mundo morreu e só a família de Noé sobreviveu, porque ele acreditou na palavra de Deus. Ele não questionou. E deixa eu te falar uma coisa, querido. A minha Bíblia diz que Jesus um dia vai voltar montado em seu cavalo branco, e ele vai vir para reinar, e ele vai vir para buscar a sua igreja gloriosa, e eu acredito nessa verdade. Amém. E o diabo não pode roubar isso de você. Não duvide da volta de Jesus, porque ele vai voltar. Creia nas promessas de Jesus, creia na verdade bíblica. Isso aqui é para mim. Não deixe a serpente te enganar para fazer com que você questione a verdade de Deus. A Bíblia, ela não é para ser apenas lida, ela é para ser lida e aceita como verdade de Deus para a minha vida no dia de hoje. Então a primeira coisa que a serpente faz aqui é levantar dúvidas quanto à verdade de Deus. Não interprete a Bíblia à luz da sua cosmovisão. Interprete a Bíblia à luz da Bíblia e ponto final. Segunda coisa, a serpente vai dizer para nós, na nossa caminhada, não fez isso com Adão e Eva e vai fazer com nós. No versículo 5 ela diz assim: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Presta atenção, querido. O diabo é mentiroso. Ele está prometendo coisa para as pessoas que ele não pode cumprir.
ele não tem poder para cumprir. Mas ele está dizendo para as pessoas o seguinte: faça, porque se você fizer, você vai se tornar uma pessoa melhor. É isso que ele falou com Eva. Vocês vão ficar nessa vidinha de vocês aí a vida inteira, obedecendo a Deus? Vocês vão ficar nessa vidinha medíocre de vocês, cumprindo essa ordenança? Larga de ser besta, vai viver uma vida melhor, coma daquilo que não pode comer, faça o que Deus está falando para não fazer, viva uma vida louca. Vocês vão ver que coisa maravilhosa é viver isso. É isso que a serpente está dizendo. Rasgue qualquer regra, quebre regras, quebre paradigmas, quebre normas, quebre princípios, viva a vida de acordo com o desejo do seu coração. Faça o que o seu coração quer. A minha Bíblia diz que o nosso coração, ele é o que, gente? Enganoso. Como que eu posso viver de acordo com o meu coração? Como que eu posso viver de acordo com o meu coração? Não, eu preciso viver embasado na palavra de Deus. Eu preciso viver embasado aqui, que aquilo que Deus falou é isso que vai sustentar a minha vida em todos os momentos. O diabo é mentiroso, ele promete coisas que ele nunca vai poder cumprir. Olha o que ele estava falando para Jesus lá em Mateus capítulo 4. O que ele disse para Jesus? Se prostrado me adorares, te darei o quê? Todos os reinos desse mundo. Que mentira, nada é dele. Como que ele pode prometer aquilo? Como que ele pode prometer dar todos os reinos do mundo, se todo o reino do mundo pertence ao Senhor Jesus? Se todo o ouro, toda a prata, tudo é dele. Como que ele pode prometer uma coisa que não é dele? Só que Jesus o confronta porque Jesus é Deus. Mas nós podemos confrontar também o diabo porque nós conhecemos a palavra que foi inspirada por Deus. Quando o diabo vem nos oferecer essas propostas. Jesus teve fome. Lá em Mateus 4 diz que o diabo chegou para ele e ofereceu para ele pão, come. Só que a oferta do diabo tem um preço. E Jesus respondeu para o diabo que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Cuidado com as propostas que o diabo te faz, querido. Pode ter uma roupagem bacana, um negócio bonito, pode até parecer que é legal. Como diria um professor nosso no seminário, quando ele corrigia as nossas provas, e quando a gente terminava de pregar, ele olhava, algumas vezes ele falava assim: muito bonito que você pregou. Você fala com eloquência, você fala com fluidez, tudo muito bonito. Só faltou ser verdade o que você falou. Porque o diabo faz assim. Parece que é, mas não é. O povo antigo já deve ter lembrado até de uma propaganda, né, do Denorex. Isso é sofisma, gente. Paulo diz que nós temos que anular todo sofisma. Sofisma é um negócio que parece que é verdade, mas não é verdade. Tem aparência de verdade. Falei hoje na classe dos jovens, hoje de manhã, sobre as obras dos nicolaítas. A gente tem pouca informação sobre os nicolaítas, mas os nicolaítas estavam dentro da igreja de Pérgamo, difundindo a imoralidade sexual. O negócio está terrível. Porque o diabo chegou e disse assim: faça. E como o nosso coração deseja essas coisas, nós estamos indo e estamos fazendo. Jesus tem que ter misericórdia da nossa vida.
Eu tenho orado e falado, Deus derrama um avivamento sobre a nossa vida em nome de Jesus, sobre a nossa nação, para que a gente feche os ouvidos para tudo quanto é proposta que não procede do Senhor. Casais de namorado, em que parece que o namoro, o camarada está lendo em braille, que fica tateando a menina todinha. Não dá, gente. Ou o seu namoro honra e glorifica o nome de Deus, ou não rola. O diabo é mentiroso. Ele promete coisa que ele não pode cumprir. Então ele dá. E no versículo 6, a mulher viu que a árvore era boa. Lembra que eu falei no início que o pecado ele é prazeroso? E o pecado também ele é desejável. Se não fosse assim, ninguém ia atrás. Não é verdade? Eu fico olhando, tem gente que interpreta Apocalipse de maneira literal, porque existem os literalistas, né? Eu falo, gente, em sã consciência, fala a verdade, você acha que se a besta que emerge do mar foi igualzinho está lá, você acha que alguém vai andar atrás daquela besta só se for muito besta? O bicho é feio, nem filme japonês ganha de um bicho daquele. Mas o camarada interpreta de maneira literalista aquilo ali. E a serpente chega e fala para ela, e entrega, e ela olha, e ela viu que era boa. A impressão que eu tenho, que até agora, ela está na conversa, ela está ouvindo, ela parou para ouvir a proposta do diabo. Ela resistiu a primeira vez, ela confrontou, e o diabo vem com um contra-argumento. Ele tem direito à réplica, e ele começa a argumentar, e ele começa a mostrar o lado bom do pecado. Se é que existe o lado bom do pecado. Mas o diabo vai mostrar que existe o lado bom do pecado. Que vale a pena transigir, que vale a pena transgredir, que vale a pena quebrar a lei, que vale a pena quebrar a regra, que vale a pena viver uma vida assim. Existe coisa boa desse lado. E Eva então agora já começa a olhar para a árvore e começa a dizer, realmente esse negócio é bom, essa proposta é interessante, esse negócio está me atraindo. Quando eu falo para a juventude, eu vou falar que eu me refiro a casais de namorado, eu digo assim, menina, se o seu namorado te pedir uma prova de amor, e virar para você e falar assim, tem uma relação comigo, manda esse sujeito plantar mamão. Isso não é prova de amor não, porque se ele te ama, ele nunca te faria essa proposta. Nunca. Se ele é homem de Deus, ele nunca te faria esse tipo de proposta. Mas como ele não é, ele te faz essa proposta. Então chuta esse homem para lá. Manda ele para longe. E aí a Eva então começa a olhar e dizer, esse negócio é agradável, esse negócio parece ser bom, o diabo está falando que se eu comer eu vou ser conhecedor do bem e do mal, o diabo está falando que eu vou me tornar Deus, esse negócio não é tão ruim assim. Esse negócio é bom. Esse negócio pode ser agradável, esse negócio pode ser prazeroso. Como a gente gosta da adrenalina, então a gente começa a se inclinar e falar, por que não? Por que não fazer? Afinal de contas, isso de ser descoberto, isso só acontece com os outros, comigo não. Já viu essa história? Eu tive um amigo que virou para mim e falou isso. Chegou perto de mim e perguntou assim, Alex, como é que foi o seu namoro com a Jaqueline? Eu olhei para a cara dele e falei assim, ô pecador, você para de passar a mão na sua namorada? Porque isso vai acabar mal. Não, cara, não é isso que eu estou falando. Eu falei, que não está, rapaz. Você só está querendo que eu bata o carimbo embaixo para sua safadeza? É isso que você está querendo? Não, rapaz, que é isso? E não sei o quê, e parará, aquela coisa toda. Daí um tempo ele parou de conversar comigo.
E ele ainda virou antes, no dia que ele ficou bravo, que eu falei isso, ele falou, não, rapaz, comigo é diferente, eu sei até onde eu vou. Já estou enjoado de ouvir isso. Estou enjoado de ouvir de gente falar assim, não, pastor, eu sei dos meus limites. Não sabe. Você não sabe dos seus limites. Não existe ser humano que olha para o pecado e diz, eu sei até onde eu posso ir, porque o diabo vai te levar mais longe do que você gostaria. E o pecado vai te permanecer lá por mais tempo que você gostaria. E a hora que você se afundar no pecado, o diabo vai te dar tchau e vai te deixar sozinho. E nós vamos ver isso mais na frente. Toma cuidado, querido. Não começa a flertar com o pecado, como nós falamos hoje de manhã. Para de comprar coisa na loja do capeta. Você tem uma infinidade de coisas na palavra de Deus para você se deleitar. Mas, infelizmente, nós somos uma geração que não gosta de ler a palavra de Deus. Nós somos uma geração que só procuramos a Bíblia no domingo para vir à igreja. Nós temos Bíblia hoje de tudo quanto é jeito. Tem Bíblia da criança, tem Bíblia em 3D, tem Bíblia em quadrinho, tem Bíblia da adolescente, tem Bíblia da adolescente que ora, tem Bíblia da mulher, tem Bíblia da mulher que ora. Eu não sei como é que eles não fizeram ainda a Bíblia da mulher que não ora. Tem Bíblia de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é gosto. Mas como que eu vou confrontar as propostas do diabo se eu não tenho a palavra de Deus guardada no meu coração? Guardo as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. O povo não conhece Bíblia, o povo não lê Bíblia, o povo não quer ler a palavra de Deus. Então fica fácil para o diabo trabalhar, fica fácil para o diabo vir com as vãs filosofias e fazer a proposta, e você começar a olhar para toda essa situação e olhar e dizer assim, tem coisa boa no pecado, tem coisa agradável no pecado, tem coisa prazerosa no pecado, eu posso me sentir bem ali. Aliás, pregar contra pecado hoje virou um negócio complicado nas igrejas, a gente não pode pregar contra pecado. Porque é risco da gente perder gente da igreja. Então a gente tem que dar uma roupagem nova para o pecado. O cara já não rouba mais, ele tem só um desvio. Porque se a gente começar a pregar contra pecado, a gente pode ter sérios problemas. Bom, infelizmente, se vocês me querem nessa igreja, eu sou um pastor que eu vou pregar o que a Bíblia manda pregar. É isso que ela manda pregar. E diz o texto que Eva tomou do fruto e comeu. E deu também ao marido e ele, os dois comeram. Volta o texto, capítulo 2, versículo 16. Deus diz assim, no capítulo 17: da árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não vão comer. A serpente disse, falou assim, pode comer. E eles ouviram a voz do diabo. Não deram ouvidos à voz de Deus. O texto continua, no versículo 7, diz que abriram os olhos e eles perceberam que estavam nus. No versículo 8, diz assim, que quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Querido, deixa eu te ensinar um negócio, que talvez você já está cansado de ouvir. Quando a gente erra, a gente não tem que esconder de Deus. Quando a gente erra, a gente tem que correr para Deus. Uma mãe ou um pai, eu vou falar mais das mães, porque essa relação é mais forte com as mães. E eu brinquei aqui terça-feira, né? Que quando a mãe chama a gente pelo nome completo, você pode saber que você vai apanhar.
Aliás, falar em bater hoje, né, é meio complicado. Mas não precisa editar não, tá, Lucas? Pode deixar. Eu prefiro seguir a Bíblia do que a justiça dos homens. A minha Bíblia diz que eu tenho que bater, então hoje eu não bato mais. Mas já bati. Aliás, tem muito tempo, né, Vitória? Faz muito tempo. Mas é curioso que quando a mãe bate e dói, o filho corre para onde? É curioso isso, não é? A mãe bate, explica o porquê que está batendo, quando lembra, e o filho corre para o colo dela, porque ele sabe que no colo dela é o melhor lugar para ficar. Eu estou brincando disso aqui porque uma vez a Jaque foi bater no Vitor e falou assim: você vai apanhar por causa de 3 coisas. A primeira é isso, isso e isso. A segunda é isso, isso, isso. A terceira eu não lembro não, mas você vai apanhar assim mesmo. Agora nós não. A gente se afasta de Deus, ouve o que o diabo tem como proposta, e quando Deus nos chama a um acerto, a um conserto, a gente se esconde de Deus em vez de correr para Ele. Olha qual foi a atitude de Adão e Eva. O texto diz para nós que Deus chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? A resposta de Adão foi o seguinte, versículo 10: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeu da árvore que eu te ordenei que não comesse? Qual foi a resposta dele? A mulher que o Senhor me deu. Adão, eu não estou perguntando quem te deu da árvore, do fruto para você comer. Eu estou te perguntando, é outra coisa. Eu estou perguntando se você comeu do fruto. Eu não estou perguntando quem te deu, eu estou te perguntando quem comeu. Dá para entender? Ou você quer que eu desenhe, Adão? Não é assim com a gente hoje, querido. Aliás, está na moda hoje, para justificar o meu erro, eu aponto o erro do outro. Como se apontar o erro do outro, eu consigo me sentir livre diante de Deus. Filho, se o outro está errado, você está errado 2 vezes, porque você errou e que você está julgando o outro. E se o problema é contigo, assuma a sua responsabilidade do erro seu. E se você sabe que o seu irmão está errado, o procure e abra os olhos dele em nome de Jesus. Seja mão do Senhor para abençoar a vida do outro. Não comente com ninguém, não fale com ninguém, mas vá até ele para que os olhos dele se abram e ele não caia num buraco ainda maior. Mas não. O doutor Isaías chega perto de mim, não aconteceu, mas digamos que ele chega para mim e me pergunte: doutor Isaías, pastor, mas por que o senhor fez isso? Doutor Isaías, deixa eu explicar, eu fiz, mas é porque, o senhor já viu como é que está a vida do Lucas? Doutor Isaías, o Lucas, pelo amor de Deus, aí eu já estou desviando o foco, eu estou jogando para o outro, eu estou transferindo a responsabilidade para o outro, quando na verdade eu deveria dizer: doutor Isaías, o senhor tem razão, eu estou errado mesmo. Mas não, o negócio começou aqui e persiste até hoje. A gente tem um sério problema hoje com a palavra arrependimento. A gente está tendo remorso, a gente fica mal, a gente perde a alegria, a gente perde uma noite de sono, mas a gente não se arrepende. A gente até diz para o outro: foi mal, mas se arrepender está difícil hoje. Talvez porque não se prega mais sobre pecado. Então, consequentemente, está difícil para as pessoas reconhecerem e dizerem: Senhor, me perdoa, eu estou arrependido, eu estou sem graça diante do Senhor, porque eu não deveria quebrar a tua lei, mas eu quebrei. Não há mais choro pelo erro que eu faço, não há mais choro pelo pecado. No máximo, a gente fica triste. No máximo, a gente fica triste. E daí a gente vai levando um tipo de vida que não agrada o Eterno.
Porque ficar triste não gera mudança de vida. Não gera. O que gera mudança de vida é arrependimento. É deixar na cruz de Jesus e dizer: eu preciso do teu perdão, Jesus. O que gera mudança de vida entre duas pessoas é pedido de perdão. Não é um olhar para o outro e dizer: ô, foi mal aí, viu? A gente precisa voltar a ter essa ideia exata do que é arrependimento na nossa vida. Nós perdemos isso de vista. Perdemos o foco. E por isso que muitas coisas dentro da igreja, elas não se resolvem, porque a gente não se arrepende. Adão, você comeu do fruto que eu falei para não comer? A mulher que me deu, Senhor. Aí quando vai para a mulher e diz para ela: então disse o homem à mulher que o Senhor me deu. Versículo 13, disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Vai um transferindo a culpa para o outro e ninguém reconhece o erro. Está na hora da gente dar um basta nesse ciclo vicioso, errado, maléfico e demoníaco que se instalou dentro das nossas igrejas, onde as pessoas não se arrependem, mas elas justificam o erro, apontando o erro de outra pessoa. Ah, eu fui grosso porque a pessoa me tratou mal. Justifica? Explica, mas não justifica. É hora da gente dar um basta nisso e parar de ouvir as propostas do diabo. Como hoje no Facebook, eu coloquei hoje à tarde, para aqueles que viram: se a gente se justificasse menos e se arrependesse mais, a gente teria uma vida muito mais feliz. A explicação demais e pouco arrependimento no nosso coração. Pouco reconhecimento de que, de fato, a nossa vida ainda a gente não está voando voos como das águias, porque nós não queremos voar esses voos. Porque nós não queremos voar esses voos. Vou fazer uma perguntinha aqui, querido. Você não precisa cutucar quem está do seu lado e eu vou encerrar aqui. Você já deve ter ouvido isso inúmeras vezes, como eu já falei algumas vezes aqui hoje no culto. É possível voar voo como o das águias, que é o que o texto bíblico diz para mim e para você, sem leitura da palavra e sem oração? É? A pergunta não é retórica, você pode responder: é possível? Por que que nós não estamos voando esses voos dessa maneira? Porque a gente está ouvindo. Você pode não acreditar no que eu vou falar, mas porque você já está ouvindo do diabo, que não precisa ler Bíblia e que não precisa orar. E você já deu ouvido a ele. Você não precisa conhecer a Deus tanto. Você não precisa ser um fanático. E a gente está acreditando nessas bobagens, criando novas regras, criando novos mecanismos para viver a vida com Deus. Tudo já está aqui, filho. Não inventa a roda mais não. Tudo que eu preciso para ter uma vida abundante com Deus está escrito na sua palavra. Eu não preciso de mais nada. E tudo que o Senhor escreveu e deixou para cada um de nós é a verdade eterna, imutável de Deus para a nossa vida. Ou a igreja de Deus assume isso e entende isso, ou nós vamos continuar ouvindo a proposta do diabo, dizendo para nós:
Precisa ler tanto não. Precisa orar tanto não. Leve uma vida meia boca. Quem esteve na escola dominical vai entender o que eu vou falar aqui. Ofereça seu sacrifício a Deus. E você pode adorar o Senhor do mesmo jeito. Reconheça que César é o Senhor. E depois você pode reconhecer que Jesus é o Senhor. Admita que Esculápio é o Salvador. Depois você pode dizer que Jesus é o Salvador. Mas viva uma vida num sincretismo mundano. E você vai viver uma tola ilusão, achando que você está vivendo para Deus, quando na verdade você nunca viveu para Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós e que encontre corações de fato que queiram se arrepender e voltar ao primeiro amor. Eu não sei se a gente poderia cantar essa canção, Elbert. Primeiro amor. Jaque, dá para levar? Eu sei que nós já chegamos às 7h30. E talvez alguns já ficam inquietos querendo ir embora. Mas eu quero te pedir que você segure só mais um pouquinho. E talvez você tenha muito tempo que não chora diante do Senhor. E a minha palavra para você nessa noite é: se o Espírito Santo de Deus falou ao seu coração, e você hoje quer ter uma atitude de arrependimento, eu quero convidar você que fique de pé onde você está. Mas eu queria que todos ficassem com os olhos fechados. Não se preocupa se alguém vai levantar. Você não precisa preocupar com isso. Mas é sinceramente, querido. E talvez, por que não dizer, talvez você está aqui na igreja, você já caminha com essa igreja já faz tempo. Mas você ainda não tomou uma decisão genuína por Jesus. E você hoje quer reconhecer isso e dizer: Senhor, eu me arrependo. E eu quero assumir uma postura com o Senhor a partir de hoje. Reconhecer que o Senhor é o único Senhor e Salvador da minha vida. Então são essas duas situações. E por favor, querido, feche os olhos. Não se preocupe com quem está ficando de pé. Ore. Ore. Se Deus falou o seu coração e você quer dizer: Senhor, eu quero me arrepender, eu quero assumir essa postura diante do Senhor sinceramente, fica de pé onde você está e nós vamos orar pela sua vida. Conceitos e valores.
que ficou de pé, você pode vir aqui à frente. Você que ficou de pé, você pode vir aqui à frente. Chega aqui à frente. Nós vamos orar juntos, por favor. Queria chamar os presbíteros aqui à frente. Orando pela vida dos nossos irmãos. Deus amado, oramos, ó Deus, ao Senhor pela vida dos nossos irmãos, reconhecendo, Deus, que precisam se arrepender sinceramente do mal que estejam cometendo contra o Senhor. Certo, ó Deus, de que hoje irão alcançar o perdão para a glória do Teu nome. É tempo de dizer não às propostas do diabo, firmar os pés na rocha e caminhar olhando para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Deus, em nome de Jesus, toma a vida de cada um aqui nas Tuas mãos. Te agradecemos, ó Deus. Que a boa obra continue para a glória do Teu nome. Em nome do Teu Filho amado Jesus, é que nós oramos, agradecidos. Amém e amém. Deus abençoe a vida de vocês.